para uma aula de Direito Penal, que trata do crime, né, artigo 14 do Código Penal, e da diferença aí sobre a consumação e tentativa. Então, pessoal, vamos aqui para o artigo 14. O artigo 14 ele trata do crime consumado. Crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Por exemplo, a consumação do importante também notar que a consumação do delito é a última fase do intercrimes. O intercrimes é o caminho do crime. E a consumação ela é a última fase dos 4 caminhos do crime, né, que são as 4 etapas do intercrimes, sendo a consumação a última delas. Como assim, quando se reúnem todos os elementos do tipo, da sua definição legal? Por exemplo, aqui, vamos pegar o artigo 157 do Código Penal. O artigo 157 trata do crime de roubo. O que é roubo? Roubo é subtrair coisa alheia móvel. Subtrair coisa alheia móvel para si ou outrem, mediante grave ameaça, violência ou outra forma que impossibilite a resistência da vítima. Então, o que é que constitui o crime de roubo? Quando ocorre a consumação do crime de roubo? Quando se reúnem todos os elementos da definição legal, quais sejam a subtração de coisa alheia móvel de outrem, a coisa móvel alheia, mais a violência, a grave ameaça ou por qualquer meio a impossibilidade de resistência da vítima. Então isso é o crime consumado. Então vamos aqui para a tentativa, né? O inciso 2º do artigo 14 do Código Penal. O que é a tentativa? O crime ele é dito tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Como, por exemplo, o indivíduo que, ao praticar o roubo, tem a resistência da vítima e assim não consegue praticar a subtração do bem móvel alheio. Sendo assim, ele terá cometido o crime de roubo na modalidade tentada. Porque, por uma circunstância alheia à vontade do criminoso, à vontade do agente, ele não conseguiu consumar o delito. E a pena da tentativa, né, no parágrafo único do artigo 14, ele diz: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, é a pena diminuída de 1 a 2/3. Mas por que ele diz salvo disposição em contrário? Porque existem algumas tipificações penais que o próprio crime ele prevê a tentativa como sendo um elemento do fato típico, que são ditos os crimes de crime de atentado, né? Que eles são ditos como crime de atentado ou empreendimento. São os crimes que a tentativa constitui elemento do fato típico. Então vamos aqui para alguns exemplos de crimes que não, aliás, para o rol de crimes que não admitem a tentativa. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Nesses crimes aqui não cabe a, a tentativa, né? Por exemplo, aqui, em primeiro caso, no crime culposo. No crime culposo não cabe a tentativa, pois não há dolo. Sendo assim, se não há dolo, você não pode punir aquilo que o agente não teve a vontade de consumar o delito, se o delito não foi consumado. Se o agente não teve vontade de realizar o delito e o delito não foi consumado, ele assim não será punido. Que são os crimes culposos, né? Os crimes ali realizados mediante imperícia, imprudência ou negligência do agente. Nesse caso aqui, não cabe a modalidade tentada do crime. E aqui os crimes habituais, né? Que são os crimes em que, por exemplo, aqui, ó, no crime habitual, por exemplo, o exercício irregular da medicina, que é utilizar a medicina no seu meio de vida, ele é um crime habitual,
porque ele é um crime que se perdura reiteradamente durante o tempo. E o crime habitual ele só pode existir se houver a conduta acontecendo reiteradamente. Dessa forma, cada lapso temporal, vamos dizer assim, do crime penal, do crime habitual, ele é um indiferente penal. Justamente por esse motivo não se cabe, por exemplo, a prisão em flagrante do crime habitual. E dessa forma, o crime habitual ele também não cabe à modalidade tentada, porque ele exige uma conduta ali reiterada para que o crime se consuma. Sendo que cada ato desse crime, por exemplo, aí do exercício irregular da medicina, individualmente ele é um indiferente penal, porque o exercício irregular da medicina, por exemplo, ele só se consuma se você transformar essa atividade no seu meio de vida. Então, vamos aqui, né? O crime habitual ele não cabe tentativa e prisão em flagrante. Importante notar isso também. Não cabe tentativa e nem prisão em flagrante. E aqui os crimes preterdolosos, né, que são os crimes que o agente possui dolo no primeiro ato, mas culpa no segundo. Por exemplo, aqui, a tortura seguida de morte, né, se há culpa no resultado mais gravoso, não há o que se falar em crime tentado. Então o agente ele teve dolo na tortura, mas ele não teve dolo na morte da vítima. A vítima morreu por culpa do agente. Então ele teve o dolo na primeira conduta e culpa na conduta sequente. Isso também ocorre, por exemplo, aí no estupro com resultado morte. O estupro com resultado morte, o agente ele tem dolo no ato do estupro, mas ele tem culpa no ato da morte da vítima. Sendo assim, não cabe a modalidade tentada nos crimes preterdolosos, né? E aqui as contravenções penais, né? Não cabe a modalidade tentada nas contravenções penais, que são os crimes liliputianos, né? Que são os crimes anões. É até possível que haja ali a tentativa do crime, mas ela não é punida porque o próprio crime liliputiano, que é a contravenção penal, ele é dito como um crime anão, que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, dessa forma, não cabe aqui a modalidade tentada nas contravenções penais. Então vamos aqui para mais 3 tipos de crime que não aceitam a modalidade tentada, né? Os últimos. Aqui, o crime de atentado ou de empreendimento. No crime de atentado ou de empreendimento, não há como ocorrer a tentativa ou não há como punir o crime como na modalidade tentada, porque a tentativa nesse tipo de crime aqui, ela é elemento constituidor do fato típico. Por exemplo, o artigo 352 do Código Penal, ele diz: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Então, a tentativa é elemento constituidor do fato típico. Então, a mera ação de tentar o crime, ela já consuma o delito. Dessa forma, não é cabível a pena de tentativa para os crimes de atentado. Outro tipo de crime que não aceita a pena de tentativa, os crimes omissivos próprios, né? Por quê? Porque o crime omissivo próprio, ele se consuma no momento da omissão. Dessa forma, não há como esse crime aceitar a modalidade tentada. Por exemplo, aqui, de socorro. No momento que o agente se omite de socorrer, ele consuma o crime, sendo assim incabível a punição do crime na modalidade tentada, porque ele já será o crime consumado. E aqui, por último, os crimes unissubsistentes, que não há como punir o crime porque o crime ocorre com um único ato. Por exemplo, aqui, a injúria. Não há como punir a injúria na modalidade tentada porque o simples ato de xingar
um terceiro, ele já caracteriza o crime de injúria. Então, imediatamente o agente terá cometido o crime consumado, não cabendo, portanto, a modalidade tentada dos crimes unissubsistentes. Então, dessa forma, acabei aqui essa aula. Que se você gostou, curta e compartilhe o vídeo.